Fala pessoal do Se Liga no X, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente chegou a grande semana da FUVEST. E quer saber algumas dicas de história? Caneta e papel na mão e vem com a gente. Solta a vinheta aí, Laurinha! Então vamos lá para as nossas dicas de história. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a história do Brasil. Vou abordar um período que antecede o período colonial, ou seja, falarei para vocês um pouco sobre o período pré-colonial. E começarei aí de um ponto que é bem interessante, que seria a invasão portuguesa do Brasil. Invasão, sim, eu gosto de utilizar esse termo invasão, porque por a história ser considerada bem eurocêntrica, sempre o europeu, naquela concepção europeu, conquista portuguesa no Brasil. E não foi uma conquista, foi uma invasão. Ou igual o termo descobrimento, descobrir o quê? Se aqui você já tinha os habitantes, você já tinha os nossos nativos, os nossos indígenas, várias tribos, muitas tribos, e errado falar que o europeu descobriu o Brasil. E esse momento de invasão portuguesa no Brasil, é interessante você ter um olhar que a FUVEST gosta bastante, que é um olhar antropológico. Você tem que entender que você tem duas culturas distintas se encontrando. Isso é chamado de choque cultural. Como assim choque cultural? Choque cultural seria quando culturas, por exemplo, a europeia, está se chocando com a cultura indígena, com a cultura nativa aqui do nosso país, no caso o Brasil. Então você tinha um europeu cristão, ou seja, ele era monoteísta. Um europeu que, por ser cristão, aderia à monogamia. Se você não lembrar o que é isso, ele poderia se relacionar com um parceiro só, com uma parceira só, Ou seja, podia se casar com uma pessoa só. E também, devido aos preceitos cristãos, eles usavam roupa totalmente diferente dos indígenas. Os indígenas, pessoal, eles já eram politeístas, acreditavam em vários espíritos que habitavam a natureza, que habitavam a sua floresta, a sua árvore, o seu rio. O indígena, que várias tribos deles aceitavam a poligamia, o relacionamento entre várias pessoas da mesma tribo. E também, eles praticavam a nudez, eles não tinham vergonha de ficarem nus. Não tinham contato com outra religião, com o caso do cristianismo que proibia isso, então nesse caso os indígenas ficavam nus. Um país aí tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza, no caso, você vai ter aí os indígenas sem roupa, devido ao calor, devido ao clima aqui do Brasil. E se você pegar esse choque cultural, pessoal, é óbvio que quem acabou se ferrando, que quem acabou se prejudicando foram os próprios indígenas. Porque os portugueses, eles tinham alguns avanços tecnológicos, bem melhores do que os indígenas. Como no caso, o que você não pode esquecer, que a FUVEST até já perguntou, quais foram os fatores que facilitaram a conquista, ou seja, o domínio, ou seja, o massacre do europeu aqui no Brasil. Então você tem que lembrar de alguns fatores facilitadores. Então eu vou lembrar de alguns para vocês. O português, ele tinha lá, armadura de ferro, ou seja, ele já tinha acesso a metais. O indígena aqui no Brasil não conhecia os metais. Além da armadura de ferro, o português, ele tinha aí, a arma, ou seja, uma arma com pólvora, ele já conseguia dar tiros, e o indígena lutando com seu arco e flecha de madeira. O português também, pessoal, tinha o cavalo, utilizavam cavalos. E aqui na América não existia cavalos. Inclusive, tem até relatos de alguns soldados portugueses que indígenas assustaram quando um cavaleiro foi atingido em cima do seu cavalo e o cavalo caiu devido a uma armadilha indígena, e saiu correndo por um lado o cavaleiro e o cavalo para o outro. Os indígenas se assustaram, achando que era o quê? Que era um mesmo ser que se dividiu em duas partes e conseguiram sair correndo cada um para um lado, para você ver a inocência que seria esse choque cultural. São duas culturas distintas se encontrando, pessoal, o que acabou gerando esse conflito. Não foi nada pacífico, pelo contrário, a população nativa sofreu bastante.
com os massacres, principalmente com os estupros que os portugueses realizavam com as índias, né, com as nativas aqui. Isso acabou sendo muito triste, né, no início do processo que vai anteceder aí a colonização do Brasil. Outra coisa que a FUVEST ama perguntar, sobre as doenças e as epidemias trazidas pelos portugueses. Você tem que lembrar que como o indígena não teve contato com os europeus anteriormente, os europeus traziam algumas doenças que acabaram dizimando muitas populações indígenas, mas muitas populações mesmo, né? O Boris Fausto, por exemplo, lá da USP, né? Costuma cair bastante trecho deles na FUVEST, bastante citação dele na FUVEST. Ele adora citar na sua obra História Concisa do Brasil, ele adora falar que a gripe matou muito mais índio do que a pólvora. Isso não significa que os portugueses chegavam espirrando, né? Tchim, vou matar um monte de índio, é óbvio que não. Mas o contato desses índios, dos indígenas, dos nossos nativos com os europeus, levavam aí eles a adquirirem gripe, a própria varíola, além das doenças venéreas que os portugueses passavam, né, para as nossas índias, como por exemplo sífilis, gonorreia, e esses indígenas não tinham sistema imunológico. Ainda não tinha essa resistência no corpo, o que acabou aí matando, dizimando muitos índios aqui no Brasil. Esse choque, pessoal, esse choque cultural muitas vezes é narrado pela literatura nas cartas, né, que os religiosos mandavam para Portugal, uns falando que o índio não é uma coisa, que é uma coisa ruim, que eles estão nus, que eles são pecadores, e até outros religiosos já falando que não é bem assim, né, tentando entender a cultura indígena, tentando se aproximar, e posteriormente você vai ter a chegada da Companhia de Jesus e o processo de catequização desses índios, né? É importante você lembrar que a FUVEST ela é cheia de pedir para você analisar algumas imagens. Então, algumas imagens feitas por europeus, né, pinturas, colocam um índio nu e um índio com uma veste já, como por exemplo o Tupi-Guarani. O Tupi ele foi o primeiro a ter contato, eram povos do litoral, já tiveram contato direto com os indígenas. E o Tupi acabou, não vou falar aceitando, né, mas eles acabaram absorvendo a cultura europeia rápido, o que acabou fazendo com que eles colocassem roupas. E aí você vê outros quadros que já tem índios nus, índios com pedaços de corpos de pessoas na mão, né? Aí você vê uma interpretação de um índio que tem uma visão do europeu de um índio selvagem. É a visão do índio como selvagem, que a FUVEST também já perguntou. É engraçado as duas visões que eles têm do índio. O primeiro é a nudez, né? O índio tá nu, alguns falavam que era o paraíso terrestre, né? Você imagina o lugar com água, o mar, no caso, verde, areia, praia, coisa linda, e as pessoas nuas. Chegaram a falar que era o paraíso terrestre inicialmente, e os índios eram descendentes de Adão e Eva. Mas depois, quando eles se aproximaram de algumas culturas indígenas que o europeu nem sonhava em encontrar, viram, por exemplo, rituais de antropofagia, no caso é o canibalismo. Os indígenas, eles acreditavam, pessoal, que comer carne de outro guerreiro levava para eles, trazia para eles a força desse guerreiro. E era um ritual que juntava a aldeia inteira, que algumas tribos indígenas já praticavam antes mesmo da chegada dos portugueses, o que acabou demonizando a imagem do índio e o transformando em selvagem. Então essa parte desse choque cultural entre índio e entre português, vocês têm que ficar muito atentos, que a FUVEST adora perguntar. E para a gente já partir aí para o finalzinho, espero que vocês estejam anotando bastante aí, né? Eu queria lembrar para vocês que antes do período colonial, ou seja, não foi o Cabral o primeiro a chegar aqui, né? Foi Duarte Pacheco Pereira, né? Mas quando a expedição de Cabral chega, não é assim que começa a colonização do Brasil. Em 1500, você vai ter de 1500 a 1530 um período chamado de pré-colonial. Não foi imediata a colonização portuguesa aqui no Brasil. Pelo contrário, os portugueses estavam aí preocupados com aquele primeiro objetivo que você estudou lá na expansão marítima e comercial, que eram os mercados indianos. Os portugueses estavam preocupados pelo litoral africano. Vou explorar ali o litoral africano e explorar lá, vou fazer comércio, contato com as Índias. Ali era muito lucrativo para Portugal.
Até alguns livros, por exemplo, o mesmo Boris Fausto comenta que o lucro que o Vasco da Gama, o primeiro português que chegou lá nas Índias, chegou a dar 6.000% das especiarias, né, aqueles temperos, que ele levou aí para vender lá em Portugal. Portugal começou a vender. Ou seja, era muito lucrativo, então não existia interesse nas terras brasileiras nesse momento. E aí, o que acabou acontecendo, pessoal? Os portugueses meio que deixaram de lado as terras brasileiras, o que levou aí uma demora de 30 anos para o início da colonização. Danilo, mas o que aconteceu nesse momento aí? A FUVEST costuma perguntar algumas coisas? A FUVEST costuma perguntar sim. Esse período que eu falei para vocês, que se chama pré-colonial, é um período que você tem que lembrar alguns fatores que eu vou falar bem rápido para você. Então vamos lá, o primeiro fator é um período de pouco interesse português nas terras aí brasileiras, devido ao comércio das Índias ser mais lucrativo e até então a exploração ali do litoral africano. Beleza? Outro fator que você tem que lembrar aqui, nesse momento, eles acharam madeira, uma madeira conhecida como pau-brasil, aquilo que você estudava lá na sexta série, que a tia fazia você plantar num vasinho, pau-brasil, lá, e você achava que você ia replantar tudo que os portugueses extraíram daqui, né? Aquele momento de ensino fundamental. O pau-brasil, pessoal, ele servia para corante e era uma madeira muito rara de se encontrar. E os portugueses, então, estabeleceram um monopólio de exploração dessa madeira aqui no Brasil. Ou seja, isso nós chamamos de extrativismo vegetal. E esse monopólio, às vezes a FUVEST pergunta como estanco. O que seria o estanco? O estanco seria o monopólio legal de um produto, de algo aqui no Brasil. No caso, do período pré-colonial, você vai lembrar que foi o ciclo, né, como alguns chamam, ou a exploração do pau-brasil, o extrativismo vegetal e o início do processo de desmatamento aí, né, aqui na colônia. Beleza? Outro ponto que você tem que lembrar, qual mão de obra eles vão utilizar e onde eles vão armazenar essas madeiras. A mão de obra utilizada, pessoal, vai ser a mão de obra indígena. Sim, o índio. Aquele choque cultural que eu falei para vocês, que o Renato Russo tenta falar para vocês naquela música Índios, do Legião Urbana. Aquela música que você vai ver o português trocando pentes, espelhos, todas aquelas bugigangas que eles traziam da Europa e o índio nunca tinha visto, pelo trabalho indígena. Explorando aí, tentando de certa forma escravizar o índio em troca de objetos. Isso é chamado de escambo e foi praticado no Brasil nesse período conhecido como pré-colonial. Os índios eram obrigados a trabalhar em troca dessas bugigangas. No início eles até gostavam, né, de pegar essas bugigangas. Depois, o que acabou acontecendo, né, que eles foram escravizados. Foi a primeira mão de obra escrava aqui no Brasil, foi a mão de obra dos próprios donos da terra, que eram os índios. Beleza? Danilo, e essas madeiras eram armazenadas aonde? Quando eles cortavam para levar para Portugal? Eles chamavam de sistema de feitorias. Você cortava as toras de madeira para o Brasil, deixava nas feitorias, as embarcações portuguesas vinham e levavam para vender na Europa. Beleza? Danilo, mais alguma dica que você dá pra gente sobre o período pré-colonial e por que demora esses 30 anos para você poder aí, né, dar início à colonização e por que começou a colonização? Você tem que lembrar, para a gente já encerrar, que o Tratado de Tordesilhas foi um tratado feito entre dois países que eram as potências da época, Portugal e Espanha. Esses países dividiram as terras em leste, Portugal, oeste para Espanha. Até aí beleza, mas tem algum probleminha aí que você está esquecendo. Tem 3 países que nessa época também estavam crescendo economicamente, se tornando potências, que ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas. Então vou lembrar para você, França e Inglaterra, são 2 já, que estavam brigando, né, na Baixa Idade Média, na Guerra dos 100 Anos. Outro país que depois que fica independente da Espanha, que vai tentar sair para as navegações, é a Holanda. Então você vai lembrar que França, Inglaterra e Holanda são países que ficaram de fora, ficaram excluídos do Tratado de Tordesilhas e começam a promover contrabandos com as outras regiões encontradas por Portugal e pela Espanha. E começa a fazer tentativas de invasões nessas terras, falando que eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Até que chegou um momento que o rei de Portugal, percebendo essa ameaça e vendo também que o comércio das Índias começou a sofrer concorrência com esses países, então os produtos eles tinham lucro, mas começaram a perder parte dessa lucratividade. E também perceberam que a qualquer momento esses países poderiam entrar aqui no Brasil.
o rei soltou uma frase famosíssima: ou eu vou colonizar ou eu vou perder. Ou eu colonizo ou eu vou perder as minhas terras. Foi aí que nós tivemos o período aí conhecido como período colonial. O marco é a expedição de Martim Afonso de Souza, de 1532, que fica aí para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu dei para vocês para a FUVEST. Queria dizer que todo mundo aqui do canal está com vocês, torcendo aí, ó, estamos na torcida por todo mundo. E se quer saber mais, se liga no X. Abraços e boa prova!